E vamos falar de uma outra questão comercial envolvendo os Estados Unidos. Hoje deve deixar de funcionar um dos mecanismos da OMC, da Organização Mundial do Comércio, em relação ao controle, ao julgamento, à avaliação das ações dos vários países em relação ao comércio internacional. Ontem, os Estados Unidos rejeitaram um acordo proposto pelo Conselho da OMC que faria reformas no órgão e permitiria que continuasse funcionando. Os Estados Unidos não indicaram os nomes, para que pudessem os juízes formarem esse novo grupo. Agora não tem mais o quórum necessário para os julgamentos e fica em aberto o que poderá acontecer. E nós vamos conversar sobre isso agora com Oliver Sturm, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor Oliver, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, professor, já se sabia que Trump vinha bloqueando a nomeação de juízes para esse órgão de apelação, que funciona como que um tribunal de recursos, para que os países tenham aí uma avaliação de disputas comerciais. Os Estados Unidos já foram punidos várias vezes em relação a ações, havia todo um questionamento de vários procedimentos. Como é que o senhor vê essa ação e as consequências para o comércio em geral? Bom, o órgão de apelação foi, ou é até recentemente, a parte mais importante da OMC e ajuda a regular o comércio internacional. Ou seja, se um país, por exemplo, oferecer subsídios excessivos a uma indústria ou se aumentar as tarifas e assim prejudica outros países, os prejudicados podiam, de fato, apresentar uma queixa à OMC e, muitas vezes, como você mesmo disse, países mais poderosos foram punidos e se viram obrigados a retirarem os subsídios ou a reduzirem novamente as tarifas. Isso foi muito importante, isso é o conceito básico do multilateralismo, que significa que todos os países, a princípio, precisam agir seguindo uma série de regras e normas. Agora que este elemento fundamental deixa de funcionar, a gente está, no fundo, com a lei da selva, no qual os países mais poderosos, como os Estados Unidos, podem ditar, no fundo, que tipo de política comercial eles vão ter. Eles não terão mais nenhuma restrição, e isso beneficia países fortes, que têm muito poder, ao poder oferecer acesso ao seu mercado, e vai ser muito ruim para países menores que dependiam, de certa maneira, do funcionamento da OMC. Então, uma situação bastante imprevisível agora. O mais provável é que a gente vai ter um aumento do protecionismo, sobretudo liderado pelos Estados Unidos, mas outros países que se virão prejudicados pela atuação americana vão responder também aumentando suas tarifas. Agora, a OMC fica muito mais esvaziada. Já havia um questionamento geral, principalmente por parte de Trump, em relação à atuação do OMC. Parece que ele não quer nenhum tipo de controle ou fiscalização. E agora, como é que ela pode se reinventar e ter uma participação importante? Porque nós temos várias situações de conflito pelo mundo, disputas comerciais importantes que não podem ficar sem algum julgamento, sem algum órgão que possa cuidar disso. Bom, eu sou bastante pessimista. Eu não acho que a OMC possa sobreviver, no fundo, essa crise, porque qualquer instituição internacional depende do apoio dos mais fortes, Ou seja, não pode haver uma organização global sem apoio dos Estados Unidos, que continua sendo um ator-chave no sistema internacional. Os Estados Unidos vêm articulando críticas, mesmo antes de Trump. Houve casos nos quais o próprio governo Obama, por exemplo, bloqueou a nomeação de alguns juízes. De certa maneira, o Trump apenas está dando empurrão final e dificilmente a OMC poderá se recuperar, mesmo se o governo Trump perder as eleições, se ele deixará de ser presidente no ano que vem. Então, eu acho que a gente agora entra numa nova fase, uma fase em que a globalização será profundamente marcada por temas políticos, e onde um investidor, uma empresa que atua globalmente, precisa cada vez mais também pensar no risco político e na possibilidade de que pode haver uma briga comercial entre dois países. Eu também acho que
a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China veio para ficar. Isso é o novo normal. Isso é o início de uma longa crise na qual o sistema globalizado que a gente conhece vai entrar. A gente vê isso claramente no setor tecnológico. A China acabou de tomar a decisão de que no futuro vai dificultar a importação de computadores de fora. Empresas como Facebook e Google não podem atuar na China e empresas como a Huawei da China não podem mais atuar nos Estados Unidos. Isso em breve também chegará aqui no Brasil. A gente já vê isso com o governo americano e chinês pressionando o Brasil em relação à decisão que o governo Bolsonaro precisa tomar sobre o leilão do sistema 5G. Então, isso tudo são sinais de uma erosão do sistema, economicamente falando, liberal, que a gente tem até hoje, para um mundo mais marcado pela instabilidade política e comercial. E o Brasil sempre enfrentou dificuldades, por exemplo, no setor agrícola, aquela guerra de subsídios de outros países, taxações. Nós tivemos agora recentemente o próprio Trump sinalizando a possibilidade de taxação do aço brasileiro. Se houvesse alguma possibilidade de questionamento, o canal seria exatamente o OMC. Então, se fica sem esse tipo de proteção, no momento em que o mundo continua sofrendo as consequências aí da guerra comercial entre China e Estados Unidos e outras medidas também, não é? Porque nós temos situações bastante divergentes. Nós tivemos aquele anúncio de um acordo entre Mercosul e União Europeia, que seria dos maiores acordos no mundo globalizado, e aí, ao mesmo tempo, vivemos com essa situação de conflito, de protecionismo. Sim, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, no fundo, é uma exceção. Ainda não há certeza sobre a ratificação de fato. Eu ainda espero que é possível implementar esse acordo que traz muitas vantagens ao Brasil, mas também há dúvidas em relação ao compromisso do novo governo argentino, porque o novo governo tende a ser mais protecionista, mas o futuro será mais difícil para aqueles países que quiserem se abrir. O Brasil chegou um pouco tarde a festa da liberalização econômica, porque no fundo o resto do mundo já é muito mais protecionista do que era o caso 5, 10 anos atrás. Com os avanços tecnológicos, isso vai ficar ainda mais difícil, porque a gente vê agora que essas novas tecnologias que antigamente possibilitavam a melhor interconexão, eles dividem os países, porque o tema tecnológico é justamente o principal tema que afasta os Estados Unidos da China, e essa tensão, essa divisão terá um grande impacto para todos os países do mundo, inclusive o Brasil. E essa decisão do Trump de anunciar as tarifas seria um caso perfeito para o Brasil se queixar na OMC e dizer, olha, essas tarifas violam as regras básicas do comércio internacional, mas sem esse órgão de apelação funcionando, o Brasil, no fundo, não pode fazer nada a respeito. E aí os países podem entrar naquela história de um ficar retaliando o outro quando tem uma medida que não gosta, e aí os mais fortes sempre prevalecem nessa situação, acabam impondo determinadas condições. Exato. E só para lembrar, nessa postura liberal aí do Ministério de Paulo Guedes, o ministro chegou a falar em área de livre comércio com a China, também falaram em livre comércio com os Estados Unidos. Difícil conciliar isso, né? Muito difícil. Me parece que um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, no fundo, sempre foi uma ilusão, pelo simples fato de que os produtos brasileiros competitivos no exterior, basicamente commodities, produtos de agrícola, competem diretamente com os eleitores de Trump, né? Os americanos em áreas rurais que jamais aceitariam essa abertura comercial com o Brasil. Então, Trump, antes de uma eleição, mas mesmo depois de uma possível reeleição, dificilmente aceitaria um acordo comercial com o Brasil. Com a China já é um pouco diferente, pode de fato haver avanços em função da compatibilidade econômica entre o Brasil e a China, né? A China é um comprador importante de commodities brasileiros, então nesse sentido a China tem o interesse em articular uma relação econômica de longo prazo. Então, eu acho que ao longo dos próximos anos, o Brasil vai se aproximar, economicamente falando, da Ásia, uma região onde ainda há algum impulso a favor da liberalização.
enquanto os Estados Unidos e a Europa tendem a se tornar cada vez mais protecionista. Nós conversamos aqui com o Oliver Stonkel, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, igualmente.